No futuro, os Estados Unidos são governados por uma organização midiática autoritária chamada Network. A maior parte da população vive na pobreza e não tem acesso à saúde. Então, a Network mantém as pessoas distraídas com programas de jogos extremamente violentos. O mais popular deles é Running Man, onde os participantes precisam sobreviver por 30 dias sem serem mortos pelos caçadores da Network ou por cidadãos comuns. O prêmio é de $1 bilhão, mas até hoje ninguém conseguiu chegar ao final. Ben é um trabalhador comum que perdeu o emprego recentemente por se envolver em atividades sindicais. Ele também foi colocado em uma lista negra e agora ninguém quer contratá-lo. Sua filha, Kathy, está doente e Ben precisa desesperadamente de dinheiro para comprar remédios. Sheila chega atrasada do trabalho e diz que vai pegar mais um turno no bar para ganhar dinheiro extra. Ben se revolta com a ideia dela trabalhar tanto, cercada de pessoas estranhas, e anuncia que vai trazer dinheiro para casa participando de um programa de TV. Sheila não gosta da ideia, pois os participantes sempre acabam gravemente feridos. Ben garante que ficará bem, dizendo que vai escolher um dos programas mais tranquilos. Depois de atravessar seu bairro humilde, Ben chega à cerca que separa a área pobre da região da elite. Ele diz aos guardas que está ali para os testes da Network e recebe autorização para entrar. Na estação, há uma longa fila de pessoas pobres esperando uma chance. De repente, um idoso começa a passar mal, mas insiste que consegue participar. Quando ele desmaia, Ben o segura e grita por ajuda. Os guardas repreendem Ben por sair da fila e o espancam, obrigando-o a voltar ao balcão inicial. Ben descobre que seu cadastro recebeu uma marca de advertência por insubordinação. Furioso, ele soca a tela. Mesmo assim, recebe uma pulseira e um aviso para ir até o elevador 6, onde conhece outros candidatos, Tim e Jenny, que tentam fazer amizade com ele. Todos recebem uniformes e passam por testes físicos intensos, como escalar estruturas e correr pelos esgotos. Ben sempre ajuda Tim a sobreviver às provas. Durante uma pausa, um guarda tenta puni-lo, mas Ben enfrenta o ataque sem medo. Em seguida, os candidatos passam por testes psicológicos, como associação de palavras e imagens de Rorschach. Ben responde tudo com sarcasmo e atitude, fazendo o psicólogo concluir que ele é o participante mais revoltado que já viu. Os que passam para a fase final recebem macacões coloridos conforme o programa escolhido. Ben, Tim e Jenny recebem macacões vermelhos com alvos nas costas, sinal de que foram selecionados para o Running Man. Ben conhece o produtor Dan e diz que quer participar de outro programa. Dan oferece um bônus de $1000 para tentar convencê-lo, lembrando que os outros jogos não pagam mais do que isso. Já no Running Man, o participante ganha dinheiro a cada dia que sobrevive. Como Ben está na lista negra e não tem outra opção de trabalho, ele percebe que essa é sua única chance. Pensando na família, decide assinar o contrato. Depois disso, Ben conhece um agente da Aliança das Famílias. Pelo contrato, a Network fornece segurança para sua família, que será levada a uma casa segura com nomes falsos. Ben pede para vê-los antes do início do jogo, mas só recebe permissão para uma última ligação. Ele conta a Sheila que participará do Running Man e promete que vai vencer. Naquela noite, Ben é mantido em um quarto de luxo. O agente lhe entrega um envelope de Sheila, que contém uma foto da família e a meia de Kathy, como amuleto da sorte. Na manhã seguinte, Ben recebe uma pulseira de corrida, que mostra o tempo restante e quanto dinheiro ele já ganhou. O programa começa, e o apresentador Bob chama Ben ao palco. Bob mente descaradamente para o público, dizendo que Ben trabalhava para a segurança da Network e foi pego vendendo informações confidenciais. Imagens falsas são exibidas como prova. Ben tenta negar, mas Bob o ignora. O mundo acredita que o Running Man serve para punir criminosos, sem saber que os participantes são, na verdade, pessoas desesperadas. Civis ainda recebem dinheiro se denunciarem a localização dos jogadores. Quando Bob pede as últimas palavras de Ben, ele o insulta junto com a plateia e promete sobreviver para destruir aquele prédio. Após apresentar todos os participantes, Bob explica as regras. Cada jogador recebe $1000 adiantados e 12 horas de vantagem antes da caçada começar. Os 5 caçadores sairão na manhã seguinte. Os jogadores também precisam se filmar por pelo menos 10 minutos por dia. Se não entregarem a fita antes da meia-noite nos locais indicados, perdem os ganhos, mas continuam sendo caçados. Depois de mostrar os caçadores misteriosos ao público, os 3 participantes são enviados em elevadores separados para salas escuras. Ben encontra uma câmera, dinheiro e roupas comuns. Ele se troca e sai do prédio. Ben pega um táxi e o motorista logo o reconhece. Animado, ele pede uma selfie.
Quando Ben recusa, o motorista fica irritado e o ameaça, dizendo que pessoas mal educadas acabam sendo denunciadas à Network. Ben desce do carro e sai correndo. Ele acaba chegando a um prédio abandonado, onde encontra Molly, um velho amigo que fabrica coisas para o mercado negro. Ben pede 2 documentos falsos e uma arma. Molly fica furioso, dizendo que Ben o colocou em perigo ao aparecer ali durante o jogo. Mas após uma discussão e ao saber da doença de Cat, ele aceita ajudar com os documentos. Ben passa por uma transformação visual e recebe identidades falsas com a nova aparência. Molly coloca seus pertences em uma mala para fazê-lo parecer um empresário e o aconselha a evitar os bairros pobres, pois o próprio povo o venderia pela recompensa. Em lugares cheios, ele pode se misturar à multidão. Molly também revela que pretendia contratar Ben como assistente, mas agora é tarde demais. Na manhã seguinte, Ben chega à estação de trem. Cartazes com os rostos dos 3 jogadores estão espalhados por todos os lados. Ele compra uma passagem para Nova York e embarca segundos antes da pulseira anunciar oficialmente o início da caçada. Durante a viagem, um garoto tenta puxar conversa. Ben o ameaça imediatamente, mas o menino só queria avisar que o bigode falso estava caindo. Ben se hospeda em um hotel elegante. A recepcionista estranha o fato de o documento mostrar um bigode que ele não tem, e Ben diz que o removeu. Dentro do quarto, ele tira o disfarce, cobre a parede e grava um vídeo fingindo que está dormindo. À meia-noite, ele deposita a fita no local indicado. A pulseira confirma que ele recebeu o bônus do primeiro dia. Enquanto isso, os caçadores encontram Molly e o torturam até que ele revele o nome falso usado por Ben. No dia seguinte, os caçadores invadem o quarto de Ben e atiram nele. Porém, tudo não passa de uma encenação transmitida na TV. A câmera, na verdade, está acompanhando Tim, que flerta com uma balconista em uma loja. Os caçadores o localizam facilmente e atiram em sua cabeça, matando-o. Ben decide alugar o quarto por mais 3 dias. Ele coloca seus pertences em uma bolsa comum e a joga pela janela dentro de uma caçamba de lixo. Em seguida, sai do hotel normalmente, recupera a bolsa e pega um ônibus para Boston. Na cidade, ele compra roupas velhas e compra a chave de um quarto em um albergue de um homem pobre. Ben entra escondido no local e usa o elevador sem perceber o aviso de fora de serviço que havia caído. O elevador trava entre os andares, obrigando Ben a escalar para chegar ao 3º andar, onde fica seu quarto. Lá, em uma caixa no armário, ele encontra chicletes, cigarros e uma granada. Ben grava sua fita, mas ao tentar entregá-la, percebe que há pessoas demais perto da caixa de coleta. Ele se prepara para tomar banho e vai ao banheiro coletivo, ainda pensando em como entregar a gravação. De repente, ele reconhece o rosto de um dos homens do lado de fora. É um dos caçadores, que agora está subindo as escadas. Por sorte, alguém abre a porta do banheiro no momento certo, escondendo Ben da visão do caçador. Após o caçador ir revistar os quartos, Ben entra no banheiro e tenta escapar pela janela, mas ela está bloqueada. Sem poder sair sem a mala, ele arranca uma barra de metal da parede e quebra o espelho. Com um pedaço do espelho preso à barra usando chiclete, ele cria um improvisado periscópio. Usando o reflexo do espelho, Ben observa a posição dos caçadores prestes a invadir seu quarto. Ele sobe as escadas e grita que viu Ben correndo no 2º andar. Em seguida, corre até o terraço e usa os cabos de um letreiro luminoso para descer pela fachada. Ele retorna ao quarto quebrando a janela. Os caçadores ouvem o barulho e voltam. Ben se veste rapidamente e pega seus pertences antes que disparem contra a porta. Ele salta novamente pela janela e se segura nos cabos. O peso começa a entortar o letreiro e há um caçador esperando na rua. Sem saída, Ben invade outro quarto pela janela. O drone da Network continua seguindo tudo, enquanto Ben corre pelo corredor sob tiros. Ele chega ao elevador e captura o drone, esmagando-o contra o painel de controle. A gravação é interrompida e o elevador volta a funcionar. No saguão, um caçador surge. Ben lança a granada, mas o homem a chuta de volta. Ben a pega rapidamente e joga pelo buraco no teto do elevador. A explosão faz o elevador despencar até o porão. Ben acorda no escuro, com apenas um fósforo. Para enxergar, ele acende uma revista, mas acaba incendiando uma corda, e o fogo se espalha. Com os caçadores se aproximando, Ben empurra móveis para bloquear a porta e segue os ratos pelos túneis de esgoto. Os caçadores disparam e atingem um cano de gás, causando uma enorme explosão no porão. As chamas invadem os túneis e Ben precisa se jogar na água do esgoto para sobreviver, enquanto o prédio inteiro explode. Quando Ben emerge na rua após a explosão, Stacy se aproxima. Ben o ameaça imediatamente, mas Stacy garante que só quer ajudar.
Escondidos em um beco, Ben verifica a pulseira e descobre que ganhou uma grande quantia de dinheiro por ter causado a morte de pessoas na explosão. Pouco depois, Stacy retorna com seu irmão Brad, que leva Ben até sua casa e lhe oferece comida. Brad também tem um filho doente, mas deixa claro que não quer dinheiro por ajudar Ben, pois faz parte de um grupo rebelde contra a Network. Brad então mostra a Ben sua sala secreta de vídeos, onde grava análises dos episódios do Running Man e publica tudo online. Os jogadores capturados sempre aparecem em público, então a chave para vencer é nunca ser visto. Brad propõe que Ben viva escondido com eles e planeje cuidadosamente o último dia para vencer o jogo. No dia seguinte, Ben fica sabendo das atrocidades que acontecem no bairro, mas que o governo esconde da população. Revoltado, ele grava um vídeo denunciando esses crimes e acusando o governo de matar crianças inocentes. Mais tarde, durante o programa ao vivo, Bob aparece com várias crianças e afirma que são órfãos da explosão causada por Ben. Ele exibe o vídeo de Ben editado de forma maliciosa, fazendo parecer que ele está zombando das crianças. Ben tenta explicar que tudo é uma farsa, mas a mãe de Brad fica horrorizada e o expulsa de casa. Mesmo assim, Brad e Stacy decidem continuar ajudando e escondem Ben no porta-malas do carro. Durante a fuga, o carro acelera e um tiro atinge o porta-malas. 2 motociclistas estão perseguindo eles. Ben abre o porta-malas e arremessa uma ferramenta no rosto de um dos motoqueiros, que cai e sofre um acidente. Os outros abrem fogo. Brad freia de repente, e os motoqueiros não conseguem parar a tempo, colidindo com o carro. Brad então passa por cima deles para garantir que não sobrevivam. Depois disso, Brad deixa Ben fora da cidade, entrega uma arma e um cartão com o endereço de seu amigo Elton. Após uma curta viagem de trem, Ben se esconde em outro hotel e assiste pela TV a edição distorcida de sua última gravação, onde ele aparece apenas lendo um livro. Bob também mostra a gravação de Jenny, revelando que ela estava se divertindo em um clube, disfarçada de uma falsa sacerdotisa cega. Ben sai para entregar sua fita, mas encontra o carteiro no local, que fica desconfiado. Fingindo ter uma dúvida, o homem se aproxima para registrar o rosto de Ben em vídeo. Ben reage, o ataca e o derruba com uma cabeçada antes de fugir. Um carro começa a persegui-lo. Ben atravessa a floresta, pula uma cerca e consegue embarcar em um trem em movimento para escapar. Já em Maine, Ben finge ser um homem com deficiência e se junta a um grupo assistindo ao programa em uma praça. Enquanto isso, Jenny é localizada em um cassino e quase consegue fugir de carro, mas 2 adolescentes incendeiam o veículo, matando-a. Logo depois, Ben finalmente encontra Elton, que mora com a mãe, mas garante que ela não está bem mentalmente e pode ser ignorada. Elton leva Ben até seu quarto secreto, onde imprime um boletim clandestino contra a Network. Elton conta que seu pai era policial e foi morto pelos próprios colegas ao se posicionar contra o sistema. Desde então, ele se tornou um rebelde. Ele também explica que os postes de luz do país inteiro possuem scanners capazes de identificar DNA. Por isso, Ben precisa se esconder no subsolo. O pai de Elton construiu um bunker durante a Guerra Fria, e Elton acredita que Ben pode se esconder lá para vencer o jogo. Depois disso, ele pretende espalhar seu jornal clandestino com o rosto de Ben para iniciar uma revolução. Ben passa a noite em um quarto escondido e grava sua fita pela manhã. Ao tentar entregá-la, é visto pela mãe de Elton, que o reconhece imediatamente e tenta alertar a comunidade. Elton a impede, mas percebe que pode vingar a morte do pai e decide avisar a polícia. Em pouco tempo, a casa é cercada e tiros atravessam todas as paredes. A mãe tenta indicar onde eles estão, mas Elton a tranca e ativa armadilhas. Quando os policiais invadem, Elton joga água sobre cabos elétricos no chão, eletrocutando alguns agentes. Ele e Ben escapam por uma parede secreta. Quando os policiais tentam segui-los, uma armadilha lança produtos químicos sobre eles e o local pega fogo. Outra armadilha quebra a escada, fazendo vários agentes caírem. Elton leva Ben até o banheiro e os dois descem por um poste escondido no chuveiro. Em outra sala, Elton revela uma porta secreta no chão e eles entram em um túnel subterrâneo. Infelizmente, um caçador já está à espera e apunhala Elton antes de partir para cima de Ben. Uma luta violenta acontece e Ben é ferido na mão antes de desarmar o inimigo. Mesmo ferido, Elton pega a faca e corta o tornozelo do caçador, derrubando-o. Nesse momento, o caçador recebe uma ligação de Dan, que quer falar com Ben. Dan pergunta por que eles não simplesmente forjam o programa inteiro usando tecnologia. Ele explica que já tentaram isso, mas personagens digitais não são tão interessantes quanto pessoas reais. Dan então pede que Ben mate o caçador para aumentar a audiência. Em resposta, Ben atira no drone que estava filmando tudo. Depois disso, Ben e Elton arrombam uma porta e entram em um veículo. Eles conseguem chegar até a floresta, mas logo percebem que um helicóptero está seguindo seus passos. Elton pede que Ben o deixe para trás como distração e fuja para o abrigo.
Antes que Ben possa impedir, um atirador no helicóptero acerta Elton na cabeça, matando-o instantaneamente. Agora sozinho, Ben é cercado por 2 caçadores. Eles não atiram porque receberam ordens de capturá-lo vivo para executá-lo ao vivo na televisão. O veículo está carregado de explosivos, então Ben acelera em direção a uma ponte e salta para fora segundos antes de o carro colidir com um dos caçadores, causando uma explosão gigantesca. Ben cai no rio, enquanto a pulseira registra um enorme bônus por ter eliminado mais um caçador. Após atravessar o interior do país escondido, Ben finalmente chega ao local do bunker, apenas para descobrir que o governo o destruiu para construir uma nova cidade. Sem opções, ele passa a noite em uma casa abandonada, sonhando com sua família, o que o motiva a continuar lutando. Quando a polícia chega à casa no dia seguinte, encontra apenas a última fita de Ben e uma mensagem dizendo que a entrega seria feita no meio da estrada. Ben quebra o vidro do primeiro carro que passa e entra à força. A motorista, Amélia, é ameaçada para dirigir o mais rápido possível enquanto drones e viaturas os perseguem. Durante uma fuga caótica, Amélia vira na contramão, o que faz com que percam os perseguidores por um tempo. No trajeto, ela xinga Ben sem parar. Ben então mostra a foto de sua família e revela toda a verdade sobre o Running Man e os vídeos manipulados. De repente, a inteligência artificial do carro é hackeada, forçando o veículo a parar. 2 homens armados tentam capturá-los, mas um drone abre fogo e explode o caminhão deles. Prova de que Dan quer Ben vivo para gerar mais audiência. Na TV, um vídeo falso mostra Amélia pedindo ajuda, fazendo com que ela finalmente acredite em Ben. A dupla continua dirigindo e encontra várias pessoas à beira da estrada demonstrando apoio. Mais adiante, a estrada é bloqueada pelo líder dos caçadores. Com drones gravando tudo, Ben finge carregar explosivos e ameaça matar civis ao vivo caso não receba um avião e 2 paraquedas. A Network aceita o acordo. Ben diz a Amélia que ela pode ir embora, mas ela se recusa, afirmando que agora conhece a verdade e quer ajudar. No aeroporto, Ben exige que o líder dos caçadores retire a máscara. Ele se recusa, mas Dan ordena, e o rosto de Evan é revelado para as câmeras. Ben percebe que os pilotos também são caçadores e ameaça explodir o avião caso não o levem ao Canadá. Evan perde a paciência e uma discussão violenta começa. Amelia finge pânico por causa da bomba para impedir que atirem. De repente, Dan surge em uma tela e revela que o avião foi escaneado e não há explosivos. Evan se prepara para atirar em Ben, mas os pilotos apontam suas armas contra ele. Dan os repreende, dizendo que quer a morte de Ben exibida ao vivo depois. Dan então oferece um acordo a Ben em particular. Se ele matar Evan e os pilotos, poderá se tornar o novo caçador, ganhando milhões por ano. Ben se recusa. Como resposta, Dan mostra imagens dos caçadores assassinando Sheila e Kathy. Ben entra em desespero e destrói a tela, tomado pela fúria. Amélia liga sua tela e vê Bob exibindo o vídeo da morte da família de Ben, dizendo que os caçadores quebraram as regras. A opinião pública imediatamente se volta contra a Network. Um dos pilotos percebe que tudo é uma armadilha e tenta reagir, mas Ben atira primeiro e o usa como escudo humano. Um tiroteio explode dentro do avião e vários botões são pressionados acidentalmente, fazendo a aeronave começar a cair. Após uma luta intensa, Ben consegue recuperar sua arma e mata os caçadores. Um sistema de piloto automático remoto é ativado, estabilizando o avião. Ben então procura Evan, que estava escondido em um compartimento. Evan o ataca de surpresa e os dois entram em uma luta brutal. Ben consegue esmagar a cabeça de Evan contra um espelho. Mesmo ferido, Evan pega um caco de vidro e corta o abdômen de Ben, revelando que já foi um participante do Running Man e sobreviveu por 29 dias. Para impedir que ele vencesse, a Network o transformou em caçador. Evan afirma que a Network torturaria qualquer família para manter o controle, sugerindo que as imagens da morte de Sheila e Kathy podem ter sido falsas. Quando Evan tenta atirar em Ben, uma manobra brusca do avião faz o disparo errar. A bala atinge uma janela e o avião começa a perder altitude, enquanto Evan tenta matar Ben mais uma vez. Ben percebe que Evan roubou um paraquedas e puxa a alavanca. O paraquedas acaba ficando preso na janela quebrada do avião, e Ben aproveita o momento para matar Evan com uma faca. Em seguida, Ben entrega a Amélia uma bolsa contendo os jornais rebeldes de Elton e abre a porta para que ela salte do avião. Um drone começa a segui-la, então Amélia o xinga e solta os jornais no ar, deixando que eles se espalhem com o vento. Na televisão, Dan anuncia que Ben é o novo caçador do Running Man. Ben se volta para a câmera e explica a situação envolvendo sua filha. Ele diz ao público que a Network manipula a sociedade e que a verdadeira solução não é continuar assistindo ao programa, mas sim parar de consumir esse conteúdo e ir atrás das pessoas que estão no comando. Antes que ele possa terminar, a Network corta o sinal.
Dan edita imediatamente o discurso para fazê-lo parecer um louco desequilibrado. O público assiste enquanto o avião se aproxima da estação, até que ele explode no céu. Algum tempo depois, Brad analisa o episódio e aponta que existem inconsistências demais para que a versão oficial seja verdadeira. As pessoas começam a se revoltar e recuperam a caixa preta do avião, fazendo com que as imagens reais vazem na internet. Graças ao discurso de Ben e aos jornais rebeldes de Elton, a sociedade finalmente passa a apoiar a revolução, e agora todos estão se voltando contra a Network. Brad também descobre que o assento ejetável do avião está faltando, o que indica que Ben pode ainda estar vivo. Enquanto isso, Sheila e uma Kathy saudável estão fazendo compras no supermercado, usando o dinheiro que Ben ganhou no jogo. Ao saírem do local, as duas ficam em choque ao encontrar Ben esperando por elas em frente à estação de TV. Bobby, aterrorizado pela multidão furiosa, abandona tudo e foge. Dan sobe ao palco, mas as pessoas começam a atirar bombas contra ele. Os rebeldes tomam o prédio, espalhando destruição por todos os lados. Dan tenta escapar, mas tropeça em um cabo e cai. Das chamas, Ben surge e atira em Dan, matando-o com um tiro na cabeça. Inscreva-se no canal e ative as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.